Boa noite. Aqui mais uma vez com o Caminho da Justiça, diretamente da capela, e procurando fazer ainda cada dia melhor. E estamos aqui de volta com as cartas de Apocalipse, nos preparando. Hoje nós vamos meditar em Apocalipse 3, versículo 1, do 1 ao 6. Você que tem a palavra de Deus, pega a tua Bíblia, abre, enquanto você procura, nós vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, e te dou graças, te exalto, te glorifico e agradeço a ti, Senhor, por esta oportunidade de estar mais esse dia na tua presença, mais esse dia aqui, Senhor, para passar uma palavra, para mostrar mais um ensinamento, mais algo, Senhor, para aqueles que gostam e preferem meditar na tua palavra. Pai, em nome de Jesus, cuida, Senhor, dos nossos corações. Dá-nos, Senhor, entendimento e conhecimento. Dá-nos, Senhor, sabedoria para entender cada dia mais a tua palavra. Pai, nós te louvamos e te bendizemos, te exaltamos e te glorificamos, porque tu és o Deus fiel, o Deus justo, em nome de Jesus. Amém? Você que encontrou a palavra de Deus, né? Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Nós estamos estudando as 7 cartas de Apocalipse, né? Para quem gosta de campanha, isso também é uma boa campanha. E todas as cartas terminam com a frase ao que vencer, certo? Então, ao vencedor, né? Ao que vencer. É uma boa campanha para quem gosta de campanha. Pois então, está aí um bom motivo para fazer uma campanha na sua igreja. Então vamos meditar mais um pouco, que diz assim, no capítulo 3, versículo 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nome que vive e está morto. Né? A igreja de Sardes, que conforme diz aqui, né? Ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve, né? Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras. Então, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e tem as 7 estrelas, é Jesus. É Jesus, que está lá no Apocalipse capítulo 1. Então, Jesus manda dizer à igreja de Sardes, eu sei as tuas obras, que tem nomes e que vive e está morto. Porque nome de que vive está morto. O anjo da igreja que está aqui é o anjo da igreja que está em Sardes, escreve. Anjo da igreja é o pastor da igreja. Então é assim, você tem que prestar atenção. Qual é o pastor da igreja? Não está falando da igreja, está falando do pastor da igreja. Eu sei as tuas obras, que tens nomes e que vive e está morto. Por que nome de que vive? Por muitas vezes pessoas que fazem maior alvoroço, maior tributo dentro da igreja, e prega, e profetiza, e fala, e faz, e promete, e ora, e busca, mas saiu dali. É um pecador terrível, é horrendo. Seu linguajar não vale nada, certo? Tem nome de que está vivo, mas está morto. Ele é só mesmo um fantasma dentro da igreja. É uma fantasia.
que as 7 cartas não falam da igreja, fala ao anjo da igreja. Tudo que você vê nas 7 igrejas, nas 7 cartas da igreja, não está falando da igreja. Poucos falam da igreja, né? Mas primeiro está falando do anjo da igreja. Agora vai falar um pouco da igreja. Certo? Vai falar um pouco da igreja. Mas o que Jesus falou aqui nessas cartas foi para o anjo da igreja, para o pastor da igreja, para aquele que conduz a igreja. Né? Porque ele quer conduzir a igreja do jeito dele. E não é. O bom pastor, o pastor terreno que eu estou falando, um bom pastor terreno, homem, ele faz as coisas corretas se ele fizer somente de acordo com a vontade de Deus, somente com aquilo que Deus realmente quer e seja. Não são coisas criadas pelo coração dele, não são profecias geradas do coração dele, não são realidades imaginárias por ele. Tem que ser coisas divinas, coisas de Deus. Coisa do homem engana o homem. Se eu começar a falar coisas do meu coração, eu vou enganar outro homem. É um homem enganando outro homem. E não é assim. Se você é um anjo da igreja, você tem que trabalhar como um anjo da igreja. Um anjo da igreja. E como você pode saber se anjo da igreja está correto ou não? Observando, como você fala, observando a vida dele. Observando a vida dele. Quantos pastores famosos por aí estão vendo caindo? Por que está caindo? Porque não está fazendo. Né? Tem a fama de que vive e está morto. A palavra está dizendo que tem a fama de que vive e está morto. Bem no finalzinho do versículo 1. Eu sei as tuas obras, que tem nomes que vive e está morto. Por que ele vive? Eu sei as tuas obras. As obras dele não são boas. As obras dele são más. Dentro da igreja, na hora da pregação, é aquela palavra perfeita diante da palavra de Deus. Mas saiu dali, acabou. Quer dizer, enchedor de linguiça. Ele prega, mas não vive o que prega. Ele prega, mas não é aquilo que ele vive. E o que ele ganha com isso? Ganha destruindo um povo que está seguindo a ele. Ele está enterrando um rebanho que está diante dele. E ele se acha o grande, o bom, e o rebanho, por muitas vezes, pelo estilo de palavra dele, também se agrada, o bom pastor, o pastor, e começa a seguir os passos daquele pastor, o qual está caminhando para o inferno. Porque tem nome de que vive e está morto. Mas morto, pastor, é morto ambulante. Porque é morto espiritual. Ele tem um espírito carnal, mas o espírito eterno ele não tem. Porque ele vive, mas está morto. Porque ele vive só dele mesmo. Ele não vive da palavra. Por que não vive da palavra? Porque ele prega, mas não vive. Ele conhece a palavra de Deus, ele prega a palavra de Deus. Tem muitos que conhecem a palavra de Deus, pregam a palavra de Deus, mas não vivem a palavra de Deus. Satanás conhece a palavra de Deus, a Bíblia de capa a capa. Ele conhece a palavra de Deus de letra por letra. Satanás conhece, mas não vive. Ele sabe que a palavra de Deus condena ele de capa a capa. Ele é condenado pela palavra de Deus. Mas ele continua insistindo contra Deus. E mesmo assim faz aqueles que se acham vivos, mas estão mortos. Por que acham que são vivos? Porque são pregadores. Eles conhecem a Bíblia, lêem a Bíblia e pregam a Bíblia, mas
do entendimento próprio, não da voz do Espírito, não do entendimento do Espírito de Deus. Ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Né? Jesus, ele tem os 7 Espíritos de Deus. E você tem que ter o Espírito de Deus. Você tem que andar de acordo com o Espírito de Deus. Pastor, você tem que ter os 7 Espíritos de Deus? Se você tem um, você tem que ter todos. Deus não divide nada. Você é um homem espiritual ou você é um homem morto? Não tem escolha. Se você for um homem espiritual, você também tem os 7 Espíritos de Deus. Os dons de Deus. Ah, pastor, eu quero um dom de Deus. Um dom de Deus não tem. Se você tem os dons de Deus, você tem os dons de Deus, tem todos os dons de Deus, tem que ter. Você tem os dons de Deus ou você é um morto. É um ambulante. Ah, eu só quero o dom da cura. Meu irmão, não existe um dom. Deus usa você conforme Ele quer. Ele usa você na hora que Ele quer e com o dom que Ele quer. Então você tem que ser um homem espiritual para Deus te usar a qualquer momento. E para qualquer momento você tem que ter os 7 Espíritos de Deus. Você tem que ter os dons do Espírito de Deus. Para que Deus trabalhe na sua vida. Eu tenho dom de língua, pastor, estou feliz. Não quer dizer nada, porque Satanás também fala em línguas. Fala. Lá no terreiro de Macumba também se fala língua estranha. Porque é do Espírito. Tem o Espírito de Deus e tem o Espírito maligno. Qual Espírito você está servindo? Qual Espírito está operando na sua vida? Você sabe que o Espírito de Satanás conhece a Bíblia de capa a capa. E você sabe que o Espírito de Deus é o escritor da Bíblia. Diferente, né? O Espírito de Deus é o autor da Bíblia. E o Espírito de Satanás conhece. Então, aí que é o problema. Aonde está a sua visão? Onde você está encaixando nessa história? As obras são tuas ou as obras são de Deus? Então, não tem divisão de espírito. Os dons do Espírito de Deus é dom do Espírito de Deus. Se você tem o Espírito de Deus, você tem todos os dons. Se você tem o Espírito de Deus, você tem todos. Todos os Espíritos de Deus, 7 Espíritos de Deus e os 7 dons e os dons do Espírito de Deus. Por que você tem? Porque você é vaso do Senhor. A hora que Ele quer te usar, não importa o que você vai fazer. A hora que Ele quiser te usar para curar, Ele vai te usar para curar. Nunca fique batendo no peito que eu tenho dom de cura, não. Você pode fazer uma oração, curar um e nunca mais você conseguir curar ninguém através da sua oração. Pode acontecer isso na tua vida. Então, tudo isso é coisas que você tem que parar e analisar. Por isso que ele disse ao anjo da igreja aqui, né? Tem nome de que vive, está morto. Porque está ele aqui com 7 espíritos, Deus, Jesus, com 7 espíritos dele. E o pastor lá na igreja não tinha nenhum, nada, nem buscava o Espírito de Deus. Né? Tem o nome de que está vivo, mas está morto. Olha o versículo 9. Não. O versículo 2. Sê vigilante e confirma o restante que está para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus.
ser vigilante, cumprirmos o restante que está para morrer. Se você achou defeito na sua vida, se você vê algo que você não está fazendo, que não está batendo, que não está de acordo, que talvez, analise, talvez seja do seu coração, não do coração de Deus. Analisa, pesquisa a sua vida, pesquisa a tua vida. Por isso que na passagem de Coríntios, lá da Santa Ceia, diz: examina, pois, o homem a si mesmo, julga você a si mesmo. Se nós nos julgarmos, não precisaremos ser julgados. Julga você mesmo, analisa o que você está fazendo. Se tem algo errado na sua vida, conserte. Procura pôr a palavra de Deus em prática na sua vida e deixar o Espírito de Deus, Eu falo 7 espíritos, não é os espíritos, é o Espírito de Deus que tem 7 agir. O Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus. Se você busca o Espírito Santo de Deus, você coloca na presença de Deus, você busca fielmente, você recebe o poder de Deus na sua vida, é poder de Deus na sua vida. Mas não é porque você tem poder de Deus na sua vida que você vai sair profetizando para um, para outro, dizendo que é o Espírito de Deus. Não, você tem que profetizar aquilo que Deus manda você profetizar. Quando tem alguém para você fazer uma oração e curar, Deus vai colocar a pessoa diante de ti, você vai colocar as mãos, orar. Não com a arrogância de que você seja o curandeiro, não. É o Espírito de Deus que vai agir e você vai curar. Não você. Deus vai curar através da sua oração. Através da sua oração. Através do seu impor de mãos. No momento que você impõe a mão sobre a vida daquela pessoa, ora na fé. E a pessoa recebe com fé e é curada. Porque se uma pessoa chegar endemoniada diante de você, se você não tiver na fé, você vai passar vergonha. Satanás debocha, ri na tua cara. Ainda pergunta quem é você para expulsar ele. Então, cuidado. Eu tenho dom de libertação. Então, vai manifestar diante de você, quero ver o dom. Então, não é assim que funciona. Deus quer que você busque o Espírito de Deus. E na hora certa, Ele coloca você no lugar certo para fazer a coisa certa. O que Deus fez com Felipe? Ele arrebatou Felipe de onde estava, colocou Felipe na estrada onde ia passando um eunuco. Para quê? Para que ele evangelizasse o eunuco. Ele evangelizou o eunuco e desceu as águas e batizou o eunuco. Deus colocou ele lá no caminho daquele eunuco para fazer isso. Se Deus colocasse ele lá, ele ficasse lá batendo papo com o eunuco e não evangelizasse, ele não faria a vontade de Deus. Mas como ele se viu ao lado do eunuco e o eunuco estava lendo a palavra de Deus, foi o certo. Entende o que lê? Isso é dom do Espírito de Deus. Isso é o Espírito de Deus agindo na vida da pessoa. Não é porque Felipe foi o tal lá no passado, não. Felipe era um homem normal como qualquer um de nós. Pedro foi um homem normal como qualquer um de nós. Enfim, os discípulos, Paulo, enfim, foram todos homens normais como qualquer um de nós. Aliás, nós somos mais do que eles, porque eles viviam pela lei e nós vivemos pela graça. Hoje nós vivemos pela graça.
Naquela época, o Espírito de Deus falava com o profeta e o profeta falava com o povo, e hoje o Espírito de Deus fala com todos. O Espírito de Deus fala com você, mas ele fala comigo. Ele fala comigo uma coisa, depois na hora da pregação ele dá aquilo que você precisa de ouvir. Muito difícil um pregador estar em casa estudando, lendo e meditando. Deus está falando com ele. Mas chega na hora da mensagem, não tem nada a ver aquilo que ele falou com você. Na hora da mensagem, Deus vai falar o que você, para aquele que está ouvindo, precisa de ouvir. Não é a palavra de Deus, não é coisa ensaiada. Deus não é de ficar ensaiando e nem preparando historinha para ninguém. A palavra de Deus é sim, sim, não, não e fim de papo. Não tem meio termo para Deus. Você faz ou você não faz. Você é ou você não é. Deus espera que você seja, mas se você não quiser ser, o problema é teu. Ao versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda e arrepende-te, e se não vigiar, virei sobre ti como um ladrão, e não sabereis a que hora sobre ti virei. Lembra-te, pois, do que tens recebido. Então, a pessoa pode estar aí abatido, caído, já desviado, deixado levar pelo poder, pelas coisas da vida. Mas lembra-te o que você aprendeu. Lembra-te que desde quando você chegou no Evangelho, ou desde quando você foi criança, ou cresceu no Evangelho, lembra-te o que tens recebido. E prepara, abra o seu coração, que o Senhor vai vir como um ladrão. Todo pregador, o bom pregador, o mau pregador, todos vocês sabem que Jesus vai vir como um ladrão. Se você sabe que Jesus vai vir como um ladrão, o que você está fazendo? Está esperando ele vir e você ficar? Esperando ele vir e ficar? Jesus vem como ladrão, mas ele vem para roubar a igreja da terra. Vem arrebatar a igreja, vai tirar a igreja da terra. Isso que ele vem dizer. Então, quer dizer, ele vem roubar a igreja da terra. Se você estiver preparado, você será tirado. Se você não tiver, você ficará. Aí depois vai ficar fazendo o quê? Lamentando, chorando. Por que não pensei melhor? Por que eu não fiz assim? Por que eu imaginei? Eu não sabia dessas coisas. O pastor Ribeiro está falando. Certo? Então guarda as coisas no seu coração. Porque não compensa. Não compensa. Achar que você é alguém, que você é aquele. Não, você é morto. Enquanto você estiver achando que você é o tal, você é o pregador, você é o pastor, você é o tal, né? Está morto para Deus. Né? Está morto para Deus. Porque o bom pastor, o pastor mesmo, cuidador de ovelhas, ele não é o melhor que ninguém. Ele é líder do rebanho, mas ele é uma ovelha também no rebanho. Ele só é uma ovelha líder. Só, mais nada. Mais nada. Então, aquele que lidera, né, é como num time de futebol. Time de futebol, qual que é o melhor jogador mais posicionado? É o capitão. Então, é o capitão do time. Então, ele é o foco do time. O time foca no capitão, não é? É o capitão do time. Por quê? Então, o pastor, ele é o capitão da igreja. A igreja foca nele. O pastor, faz isso aqui, tem isso aqui, o povo, a igreja está assim, é assim. Porque tem um líder, tem um capitão ali de frente.
Então, se não for assim, for tudo de qualquer jeito, nada vai a lugar nenhum. Porque Jesus é o cabeça do homem. A igreja aqui, o templo é a casa. Certo? O homem é a cabeça da casa. Então, Jesus é o cabeça da igreja. Né? Mas o pastor é o cabeça da congregação. Mas tem que ser uma cabeça boa. Né? Uma cabeça neurótica, como vai conduzir um rebanho? Todos neuróticos. Então não funciona. Para Deus, não. Olha o versículo 4. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porque são dignos disso. Tá? Então, em Sardes também tem algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Embora o líder não sendo, né, vivo perfeitamente, estava morto, né? Tem a fama de que vivo estava morto, mas no meio dele, ali ainda, existiam algumas pessoas que não tinham se contaminado. Por que pessoas que não se contaminaram? Pessoas que perceberam que o pastor não estava de acordo com a palavra, continuaram, mas meditando na palavra, conforme a palavra mandava. Né? Olha, a palavra manda assim, o pastor está fazendo isso, mas é assim que a palavra ensina, é assim que a palavra diz, vou viver assim. Né? Vou viver assim. Né? O pastor está agindo errado, mas as pregações estão me ensinando é assim. Às vezes a pessoa está pregando, prega muito bem, mas não vive o que prega. E a igreja, por muitas vezes, boa parte, pega aquelas pregações e coloca ela verdadeiramente no coração. Por isso que aqui diz, né? Mas tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porque são dignos disso. É aquele que leva a palavra de Deus a sério, no coração. São dignos de andar de branco com Jesus. Eles que são dignos. Então, lava as suas vestes no sangue do Cordeiro. Apocalipse 22. Lava as suas vestes no sangue do Cordeiro. Lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Né? Para que você anda perfeitamente. Você anda correto. Porque aquele que anda corretamente, que lava suas vestes no sangue do Cordeiro, ele tem o Espírito de Deus. E quem tem o Espírito de Deus percebe o que é certo e o que é errado. E se percebe o que é certo e o que é errado, ele não vai seguir todas as palavras erradas que ele vai ouvir. Ele vai ouvir as mensagens, mas vai seguir aquilo que é correto. Aquilo que realmente vem de Deus. E aqueles que não têm o Espírito, vai seguir a parte incorreta, porque a parte incorreta é boa para o coração do homem. E diz aqui o versículo 6, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvido, ouça. É ouça, não é escuta não, é ouça. E toda mensagem eu estou dizendo, escutar é uma coisa. Escutou, entra com o ouvido e sai pelo outro, escutou. Mas ouvir é outra coisa, ouvir você ouve e guarda. Aquilo que você ouviu, guardou, você ouviu e guardou. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, um integrante de uma igreja, um membro de uma igreja, ele tem que ser fiel com Deus. Se o pastor está pregando, ele está com a Bíblia acompanhando, que é certo, você está aí com a sua acompanhando,
né? É você prestar atenção na mensagem e ler o texto junto comigo ou com qualquer outro pastor. Porque aquilo que sair bom, né, é de Deus, falou no seu coração, é de Deus, amém. Aquilo que não saiu, ver que, pastor, não entendi, deixa de lado. Não comenta com ninguém, não critica, não fala nada. Não precisa criticar seu pastor, não precisa criticar o obreiro, ninguém. Certo? Encerra. Fecha por ali aquela parte. Um dia ou outro você vai ver alguém pregando sobre aquilo, você vai prestar atenção e comparar uma coisa com a outra. Ou então você vai ler mais um pouco e procurar entendimento sobre aquilo. Por quê? Porque aquele que é mais justo diante de Deus são esses que o que vencer será vestido de vestes brancas e reinará com o Senhor. Pois tem que dar ouvido. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, e te dou graças, te exalto, te glorifico. E agradeço a Ti, Senhor, por esta palavra. Agradeço a Ti, Senhor, por esta vida que está neste momento diante, Senhor, desta tela. O que está aqui presente, ó Pai. Visita, Senhor, aqueles que ainda vão ouvir, Pai. Alcança, Senhor, a cada um deles com esta palavra, Senhor. Toca, Senhor, com o Teu Espírito, ó Pai. Dê, Senhor, entendimento e discernimento para que venham buscar em Ti, Senhor. Venham buscar entendimento, Senhor, venham buscar o melhor. Porque nós sabemos que cedo o Senhor virá. Breve o Senhor virá. E os tempos estão próximos, Senhor. O tempo está perto. Nós sabemos que a qualquer momento, Senhor, a Tua igreja será arrebatada. Eu sei que em qualquer momento Tu virás como ladrão e levará a Tua igreja. Pai, em nome de Jesus, cuida, Senhor, desse povo que estão dando ouvido à Tua palavra. Cuida, Senhor, desses, Senhor, que estão dando ênfase à Tua palavra. Porque deles, Senhor, porque eles, Senhor, andarão de branco contigo. Em nome de Jesus, meu Pai. Eu declaro umas vidas abençoadas, prósperas e honradas pela Tua palavra e pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém? E que a bênção esteja sobre todos, em nome de Jesus.